Quem não gosta de andar na frente? De pisar fundo na direção dos sonhos? De seguir no caminho das conquistas? De cruzar a linha de chegada da felicidade? E ter o privilégio de viver momentos? Seja cliente Alberg. Você investe em momentos e a gente cuida do resto. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Hashtag Nasci pra Vencer. e hoje com um convidado especial, professor Ricardo Santos, professor e teólogo. Que bênção, né, pastor? Já tivemos por aqui educador social, pastores, e hoje nós temos um professor que também é pastor. Se apresente para nós, professor e pastor Ricardo. Primeiro eu quero agradecer o espaço, a oportunidade. Eu estava ansioso para poder participar desse momento. Então agradeço ao pastor Adriano, à pastora Carol, ao Edu que está aqui nos bastidores nos auxiliando, tá? Estou muito feliz. O Ricardo é mineiro, tá? Filho de Dona Fátima e senhor José Donizete dos Santos. E claro que eles estão assistindo, beijão para vocês, tá? A minha família toda, sem dúvida, né, vai estar reunida aí, todo mundo junto, então já dando tchauzinho, um beijo para vocês, viu? Eu me sinto vocacionado ao ministério como professor desde os 8 anos de idade. De alguma maneira, no meu coração, eu sabia que Deus queria isso para mim. Na adolescência, juventude, eu resisti um pouco, mas isso estava muito forte no meu coração. Tive a oportunidade de trabalhar na educação adventista, tem mais ou menos 8 anos, né? Comecei como capelão de fato, depois saí da capelania, fui trabalhar na parte administrativa do colégio como vice-diretor. Depois, a questão da sala de aula, ser professor, que estava no meu coração. Então, conversei com a minha diretora, que é a professora Sueli, que é linda e maravilhosa, lá do Colégio Adventista de Santos, né? Conversei com ela, abri meu coração. Ela levou a situação, né, para os nossos mantenedores ali, a professora Marizane, o professor Gilvan, o pastor Paulo, o pastor Cláudio Leal, o pastor Wanderson, é toda uma equipe, né? O Thiago, que é o gestor financeiro. Eles são muito humanos, assim, ouviram o meu clamor e aí falaram, né, vamos dar uma oportunidade dele servir aonde ele se sente à vontade. Eles tinham outros planos para mim, mas aceitaram, né, o meu clamor, ouviram o meu clamor ali e me deixaram dar aula, sabe? Eu estou muito feliz, estou muito empolgado. Então, na verdade, é o meu primeiro ano como professor na sala de aula, porque até então eu trabalhei fora de sala, né, e também na parte administrativa. Agora é a primeira vez que eu estou tendo essa experiência direta com aluno, com adolescentes. Já tive a oportunidade de dar aula na faculdade, UNASP, tá? Que é uma universidade adventista também, substituindo o professor Thiago Arraes em aulas que ele dava para o primeiro ano da turma de Direito. E ali essa turma ela tinha antropologia cristã, porque em toda a rede adventista, mesmo as séries iniciais, universidades e faculdades, você tem a disciplina religiosa, você tem Bíblia ali, em tudo, em todas, né? Então, direito, medicina, você vai estudar ali também, né, as coisas de Deus. Então, eu tive a oportunidade de substituir o professor Thiago Arraes ali em algumas aulas, e aquilo já ficou no coração, né? Eu quero dar aula, eu quero dar aula, eu quero dar aula, eu quero dar aula. E esse ano eu tenho aí de verdade a experiência assim, prática com os alunos, né? Eu estou muito empolgado, estou amando. Então, eu me sinto muito professor, que bom. Muito professor mesmo. Jesus na Bíblia também era chamado de professor, né? Usado a linguagem do mestre, do rabi, mas que é um professor. A palavra que é uma das atribuições do Espírito Santo, a palavra grega, né, é o paráclitos, né, que é traduzido como consolador. O campo semântico dela, se você for olhar ali as atribuições, você tem educa, orienta, advoga. Protege, advoga. Então, assim, você tem toda a função de um professor ali, sim, como sendo uma representação, né, tremendo isso, do Espírito, né? Sim, sim. E você lidar com crianças que estão numa fase assim, de formação. Você está junto com a história, com o desenvolvimento delas. Você ensinar uma criança pela primeira vez, gente, é emocionante. A criança não saber pegar numa Bíblia, não sabe o que é capítulo, não sabe o que é versículo. Sim. Aí você mostra para ela, ensina como localizar um texto, mostra um capítulo, um versículo, e você vê os olhinhos dela brilhando, porque agora ela escuta alguém falar livro de João, capítulo 3, verso 16. E ela consegue localizar.
Dentro de sala tem até que cuidar, porque às vezes eles querem fazer competição. Para ver quem acha mais rápido. Eles ficam empolgados, né? Então, assim, no meu coração, de forma primária, o meu interesse era ser padre. Tá? Porque Nossa, em Minas Gerais, a referência que eu tenho de igreja é a Igreja Católica, que faz um belíssimo trabalho lá. Né? Então, era a minha referência. Até então que eu conheci o Evangelho, né, por meio dos evangélicos. E ali eu tive uma outra compreensão, e aí deixei de querer ser padre e falei, quero ser pastor. Né? Aí foi onde comecei, fiz teologia, né? Vim parar em São Paulo, de Minas Gerais, porque a faculdade é em São Paulo, fica em Engenheiro Coelho. Aí nos estágios vim parar em Mauá. Lá em Mauá eu conheci a minha esposa, né, no estágio de teologia. E aí então tive o meu primeiro contato no Colégio Adventista de Mauá. Foi lá que eu comecei na capelania. Fiquei mais ou menos 1 ano lá. E aí então surgiu ali, através da professora Marizane, né, de que eu poderia ser um administrador. E ela investiu, e ela foi, e ela se dedicou para que isso acontecesse, incentivou, né? Eu tive lá o apoio de muitas pessoas, aceitei, foi muito bom, foi precioso, aprendi muita coisa, mas lá no coração estava dizendo assim, não é bem isso, né, que Deus, sabe? Tipo Deus falando, peraí, tem outra coisa para você. Eu clamava a Deus, chorei muito, falou, Senhor, eu quero sala de aula, Senhor, eu quero dar aula, quero falar do teu amor, quero ensinar a Bíblia para crianças, famílias, sabe? E aconteceu, assim, não é do nada, foi obra de Deus mesmo, porque eu tive uma oração muito, sabe aquelas orações que você se derrama, você se quebra? Sim. Num dia. E eu orando com Deus e falando, Senhor, Senhor, Senhor. Aí quando eu terminei a minha oração, eu chamei a minha esposa. Eu falei assim, Elaine, sabe o que eu pensei? Porque minha esposa trabalha no Colégio Adventista de Praia Grande, na secretaria do colégio. Aí eu pensei o seguinte, Elaine, eu pensei aqui, sabe o que poderiam fazer? Poderiam me deixar das aulas de religião, do 6º ao 9º, e deixar eu cuidar da capelania da escola. Então, quem cuida da capelania da escola é o professor Ricardo. O professor Ricardo que dá a classe bíblica, o professor Ricardo. Eu falei, Ilane, mas sabe de uma coisa? Para acontecer isso, só se for um milagre. Falei desse jeito para ela. Sim. Gente, é um negócio assim, maravilhoso mesmo. Ouviu lá, ligou na terra. Cara, aí eu fiz essa oração, eu não lembro se foi numa sexta-feira, uma quarta. Eu só sei dizer o seguinte, que foi logo na sequência, 1 ou 2 dias depois, aí alguém, né, muito especial para mim, que é o pastor Wanderson colocou a mão no meu ombro, sabe, da minha esposa, conversou com a gente e falou, Ricardo, nós estamos pensando, é uma possibilidade ainda, né, nós estamos pensando em colocar você no Colégio Adventista de Praia Grande para trabalhar lá junto com a sua esposa, dando as aulas de religião e também fazendo ali a parte do obreiro ali, né, auxiliando as famílias, né, na parte da capelania, cuidando das capelas dos alunos, né. E Ricardo, isso é um milagre. Gente, foi do jeitinho que eu falei para Deus. Que Deus maravilhoso. Você está entendendo? Foi a mesma, não tinha como, não tem como alguém pensar uma outra coisa. Foi Deus mesmo, eu não falei para ninguém especificamente, eu falei, gente, coloca lá, porque lá está minha esposa, não. Eu só falei com Deus, sabe? Só Ele ouviu isso, né? E a minha esposa, quando eu falei para ela, se acontecer um milagre. E aí, vem esse episódio. Professor, eu vou falar uma coisa para o senhor. Se Deus que sonda e conhece nossos corações, se eu, Carol, já estou vendo a sua paixão por lecionar só no seu falar, imagine Deus que te conhece do profundo. Como é que Deus não ia fazer isso? Eu fico muito feliz. Como que Deus não ia fazer isso? A sua paixão por lecionar é nítido. Você exala esse amor pela educação, pelo ensino. Eu acordo todo dia grato, sabe? Às vezes eu vou emocionado. Sabe quando você tá no carro e está pensando onde Deus te colocou? E você sabe que foi Deus? Aí eu vou assim, obrigado Deus, obrigado Deus, obrigado Deus, obrigado Deus. E o mais emocionante também, professor, é você juntar as duas paixões, que é a teologia, que para mim eu sou apaixonado por teologia, e juntar essa paixão sua de lecionar. Você juntou as duas coisas, então, assim, o seu propósito, fala um pouquinho desse seu propósito, esse é o teu propósito, você se encontrou. Acho que você está assim, na melhor, hoje você diria, eu estou na minha melhor fase, porque você juntou 2 propósitos, Sim. Lecionar e teologia. Tocou no ponto. E eu me sinto, de verdade, eu me sinto vocacionado, eu me sinto convocado por Deus para exercer os dons e talentos que Ele me deu e Ele colocar à minha disposição uma seara, sabe? Falar, tá aqui o teu campo missionário. Esse é o teu campo missionário, a tua missão está aqui. São essas crianças, são essas famílias. Essa é a tua missão. Então, assim, educar e redenção é uma coisa só.
Então, nós trabalhamos a educação como um instrumento redentivo. Ótimo, Entende isso? muito Então, bom isso. nós temos famílias, né, que elas não têm, assim, às vezes não sabem como orar. Sim. E aí, a criança que está aprendendo com a gente oração, está aprendendo a fazer Papai do Céu, lá a gente faz assim, aí juntou todas as crianças ali numa aula de cultura geral, né, que a gente chama de capela. A gente fala assim, posição para orar, e junta as mãozinhas. Aí todas as crianças fazem o movimento e pá, e junta a mãozinha todo mundo. Aí nós vamos orar. Aí eu sempre chamo alguma criança à frente, vem orar. Gente, com todo respeito, vem aqueles catoquinhos de gente, sabe? Desse tamanhozinho aqui, e pega o microfone e começa a orar. E aí essa criança, ela chega em casa e ela vai ensinar os pais a orarem. Então tem família que aprende a orar, a falar Senhor Jesus, através dessa criança que aprendeu lá na escola. Porque a nossa preocupação como escola, não se engane, nós ensinamos português, ensinamos matemática, inglês, geografia, história, professores capacitadíssimos, fazem isso muito bem, com criatividade, tá? Mas nós entendemos que não é só isso. Precisa disso para que a pessoa tenha um bom emprego, para que ela se desenvolva intelectualmente, ela tem que ter. Mas existe a questão emocional, espiritual, que precisa também de apoio e de auxílio. E como a escola, dentro da sua filosofia, ela tem essa visão holística, né? Vê a criança como todo, a família como todo, não tem como a gente deixar de trabalhar também Bíblia, sabe? De abrir o texto sagrado, de ensinar. Alguns pais têm uma preocupação e eu quero aproveitar o momento para dizer para você o seguinte, não se preocupe, se você é batista, se você é católico, se você é espírita, se você é ateu, porque a escola, ela acolhe todas as denominações, nós temos assim uma variedade, sabe, de crenças lá, mas o que nós trabalhamos? Valores e princípios que são universais. É sobre isso que eu quero falar com o senhor, a respeito disso, que na escola, então, como posso dizer, pastora, o Estado é laico. Mas a gente vai conversar sobre isso no próximo bloco. Hoje eu tenho uma dica muito especial para você. Você que gosta de artesanato, você que gosta de pulseiras. Eu tenho uma dica para você. Coloridos. Olha essa maleta. Olha só quanta coisa linda para você montar a sua pulseira, para você montar a pulseira, para você presentear. Você que gosta de artesanato, você que passou o Natal e esqueceu de comprar o presente para aquela amiga que gosta de fazer pulseiras, essa é a dica para você. Coloridos. Entra lá no Instagram, Colorido Lojas, tem várias dicas lá de como montar a sua pulseira. Tem dicas das maletas também para você adquirir. Entra lá, corre lá, não perca tempo. Vai lá. Estamos de volta nessa entrevista com o professor Ricardo, professor e teólogo da Igreja Adventista, do Colégio Adventista. Que entrevista, hein, pastora? Muito interessante. E nós voltamos aqui e vamos falar do que nós estávamos falando no outro bloco. Hoje, o senhor é professor e capelão dentro de uma escola que é adventista, Sim. que trabalha a religião por si. Quem já chega ali já sabe que vai ser falado de religião. Como que vocês fazem esse trabalho do ensino da palavra dentro da escola? Porque hoje numa escola regular, uma escola estadual, uma escola municipal, seja ela qual for, ela não tem esse estudo, embora se permita o estudo religioso, ele envolve várias religiões, o ensino de várias religiões. Mas não é uma coisa habitual hoje nas escolas públicas. E não é aberto, né? Não, você pode dar aula de religião desde que você seja formado em religião, Sim. Só que assim, não tem essa facilidade. É difícil ter um professor que dá aula de religião, mas eu acredito que seja por conta da questão de várias religiões. Diferente hoje de uma escola que é uma escola religiosa. Vamos dizer assim, que a escola adventista é uma escola voltada para o ensino da palavra também. Qual é o tipo de projeto que vocês fazem ali dentro, voltado para o ensino da palavra? E como é que é receber esses pais que vão ali já sabendo que o filho vai aprender religião? Como que é isso, professor? Excelente a pergunta. Me dá a oportunidade aí para falar de uma coisa que eu falo para os meus alunos em sala de aula. A minha primeira aula com eles, né, o tema foi religião para quê? Né? E ali nós conversamos sobre isso. Aí eu deixei bem claro para eles, ó, toda vez que eu falar para vocês religião, eu não quero que vocês pensem em denominação religiosa. Quando eu falo religião, eu não estou falando de nenhuma religião específica.
Aí eu brinco com eles e falo assim, eu vou falar para vocês qual é o meu conceito, tá? O que eu entendo de religião, tá bom? Vou compartilhar com vocês aqui. Aí eu falo da criação. Aí lá na criação eu conto a história de Adão e Eva. Aí eu até brinco assim, olha, quando Deus cria Adão, lembra, é um boneco de barro. É um boneco. Adão sendo um objeto, um boneco de barro, ele não pode interagir, ele não tem consciência, ele não tem percepção do outro, ele é um objeto, não é capaz de amar e nem de sentir amor. A partir do momento que o Criador sopra nele o fôlego de vida e ele ganha vida, ele passa a ser um ser vivente, o Nefesh Hayah, né, a alma vivente, agora ele passa a ter consciência de que ele existe, passa a ter consciência do seu meio e passa a ter a percepção do outro. E no caso o outro aqui, o Criador. A partir da existência, ele já tem uma conexão com o Criador pelo fato dele existir. Aí, então eu trabalho com os meus alunos que quando eu falo religião, eu estou falando de relacionamento entre Criador e criatura. Então eu não estou falando de uma denominação específica. Aí nós vamos trabalhar a preservação dessa relação. Qual é a preservação? Um diálogo, né? A companhia, sabe? Você abrir seu coração. O diálogo seria a oração. A oração, ensinar isso. a orar. O bate-papo. Você vai bater um papo com Deus. Igual você tem um colega, você tem um amigo, você vai falar ali dos seus filmes, vai falar dos seus desenhos, você está com dificuldade, você vai chorar para alguém que você quer ajuda, você vai fazer isso, só que você vai fazer isso também para Deus. Você vai abrir seu coração, você vai contar para Deus. Então, ainda que você não tenha nenhuma religião, porque nós temos alunos que não têm o hábito. É isso que eu ia falar. Qual é a porcentagem das pessoas que entram, lá das crianças que entram no colégio adventista? A maioria frequentam uma igreja ou não? Nós temos uma porcentagem muito boa de alunos que já têm uma formação, já têm uma igreja, já têm alguma coisa, alguma noção. É uma porcentagem menor para aqueles que não têm nenhuma, tá? Adventistas, no colégio adventista, pelo menos no de Praia Grande, é uma porcentagem bem menor em relação às outras denominações se colocadas juntas, tá? Então, o que nós vamos trabalhar? E isso, repito, nós temos alguns pais na rede que são ateus e tem o filho lá. Por que um ateu coloca um filho num colégio que ele sabe que professa uma fé, que vai falar de Jesus para ele? Porque eles entendem, né, que há valores que eles são universais. Sim. Então, o respeito por si, o respeito pelo outro. Pelo próximo. Solidariedade, honestidade, essas virtudes, né? Honrar o pai, honrar a mãe. São princípios bíblicos. Bíblicos e são universais. São universais. Qualquer pessoa entende que preservar e respeitar o outro é fundamental, com religião ou sem religião. Ele pode até ter dificuldade para incluir isso nas suas práticas. Sim. Mas, de certa forma, ele entende. E coloca o filho ali ou a filha. Também vejo por causa do ensino que está sendo dado na escola municipal ou estadual, que a preocupação de alguns pais que se perderam valores e princípios, e ele está falando, pô, meu filho vai estudar aqui, também tem isso, né? Então nós temos um serviço disciplinar muito forte também, tá? No colégio de Praia Grande, nós temos a vice-diretora, que é a Miriam, que cuida da parte disciplinar do colégio. Aí nós temos as pedagogas, né? Você tem a parte da orientação, que é a Letícia e a professora Fran. Uma cuida do Fundi 1, outra do Fundi 2. E tem a coordenadora, que é a professora Amanda. O tesoureiro Elton, a secretária Elaine. O que nós trabalhamos, essa é a administração da escola. Mesmo fazendo essas funções específicas aí, nós entendemos que em tudo que se faz, você tem que ter a direção do Espírito e a mão de Deus. São pessoas, são gente, é ser humano, são passíveis de sujeitas a cometer seus erros. Claro. Mas aqui que vem uma coisa, eu aproveito esse diálogo para linkar com uma coisa que eu falo também aos pais quando tem oportunidade. Quando o pai coloca o filho ali, alguns têm uma expectativa, né, de que ali não vai se falar palavrão, que ali você não vai ter um aluno brigando com outro, que você não vai ter essas situações que incomodam. Em algum momento pode acontecer, não é rotina, mas pode acontecer, porque você tem famílias diferentes ocupando o mesmo espaço. Mas uma garantia que o pai tem é que ali você tem um apoio, você tem um serviço que faz intervenção. Que quando se escuta um palavrão, alguém vai dizer, opa, certo. Isso não é vocabulário, não se fala palavrão, respeite o seu colega. Tem às vezes ali aquelas crianças, adolescentes que começam a querer namorar, né?
e às vezes ali quer chegar mais perto e tal. Não pode contato físico. De forma alguma pode contato físico. Seja menino, menina, tá? Menina, menino, menino, assim, é para todo mundo. Não pode contato físico na escola, para ninguém. Entende? Então, assim, quando a criança entra na escola, ela entra e o pai tem essa segurança, porque a escola vai estar educando também. E a base da educação desse colégio são os princípios e valores bíblicos. Tá? Ótimo. Então a gente deixa isso bem claro. Quando o pai coloca o filho na rede adventista, ele precisa entender que o que nós vamos trabalhar, os valores universais, eles estão fundamentados naquilo que a palavra ensina. Então, se a palavra ensinou que o caminho é aqui, o que nós vamos ensinar é que o caminho é aqui. O pai tem todo o direito de pensar de uma forma diferente. Mas quando ele colocou a criança na escola, né, e ele assina um contrato com a gente, ele está dizendo para nós, eu confio, tá? Eu confio no profissionalismo, confio na capacidade, confio na educação que vocês oferecem. E aí nós estamos ali para poder dar esse suporte. Nossa, que benção. Pena que eu não tenho mais filho nessa idade escolar. Temos neto. Vamos lá. Pastora, como educadora e como diretora de escola, você gostaria de ter o professor Ricardo? Com certeza, com certeza. Eu já estou vendo aqui, professor, aqui. Ó, se não fosse o Colégio Adventista, o senhor ganharia realmente uma vaguinha. Olha, eu fico feliz, né, que eu tenho uma oportunidade aí, né? Se por acaso um dia a escola falar assim, olha, já deu para você. Ah, não acredito que isso vai acontecer. Não vai acontecer, não vai, Lá, professor. Professor, não vai acontecer. Eu creio que tem não, muitos alunos brincando. aí. Tem uma equipe maravilhosa do Colégio Adventista e o senhor está feliz. Acho que a felicidade, ela acontece na vida de uma pessoa quando ela gosta do que faz. Ela está fazendo, está se sentindo útil e mais, pastora, vou mais além. Nós somos felizes quando nós cumprimos o nosso propósito aqui na Terra. Fantástico, né? E o teu propósito é esse. Né? A minha dúvida maior é assim, como entender que numa escola, um colégio que ensina princípios, e você já me tirou parte dessa dúvida, como que pessoas que se encontram ateus colocam um filho lá. Para mim, a maior preocupação realmente é com esse mundo que está virado. Então, os pais estão preocupados. Mas ainda existe pessoas e escolas, colégios, pessoas como o professor Ricardo, que se preocupam com o futuro, com essas crianças que estão perdidas, crianças que perderam princípios, perderam valores e estão aí perdidas e está tudo no futuro. Então, a gente trabalhar nos valores e nos princípios, professor Ricardo, é fundamental. O que eu achei interessante da sua fala, professora, é que assim, aquilo que se ensina dentro da escola adventista, ela não fica só entre as paredes da sala de aula. Né? E o aluno mesmo, ele replica aquilo na sua casa, né? Isso é muito interessante, porque numa escola comum, o aluno aprende aquilo ali e muitas vezes o pai não sabe nem o que ele está fazendo dentro da escola, né? E eu vejo que aí não, o aluno, ele aprende e ele ensina, ele leva para casa para ensinar os seus pais. Ele se torna um pequeno missionário. Vamos falar disso no próximo bloco, então. Você que está assistindo o nosso programa e bateu aquela fominha, eu tenho uma dica maravilhosa para você. Pizzaria Nova Trentinos. Eu vou passar para você o WhatsApp, está aqui na tela, ó. 013 99620 1789. Chama lá no WhatsApp, não perde tempo não. E venha saborear uma pizza ó, deliciosa. De volta nessa entrevista com o professor e teólogo Ricardo Santos, do Colégio Adventista. Tá demais, né, pastora? Tá tão empolgante essa conversa que a gente meio que se perde, às vezes, até no que a gente quer perguntar, né? E o tempo é curto, infelizmente. Professor, conta um pouquinho pra gente do projeto que acontece dentro da Escola Adventista. Os projetos, né? Que eu acredito que seja mais que um. São muitos, mas são muitos mesmo. Eu vou falar do mais recente, aí vou citando outros, tá? O mais recente nosso são os 10 dias de oração. Os 10 dias de oração é um período específico onde nós convidamos os pais, porque os filhos já fazem isso com a gente na escola, rotina. Nesses 10 dias a gente dá ênfase e convida os pais a participarem. Aconteceu no dia, se eu não me engano, começou dia 10, né, dia 10 desse mês, né, já finalizamos ali os 10 dias.
e eu fiz o primeiro encontro de pais que oram na escola. E nós tivemos alguns pais que foram com a gente ali para poder orar, só para isso, para poder orar. Eu convidei o pastor, acho que é o pastor Ezequiel, que ele toca o shofar, né, da igreja do pastor Fábio, né? Sim, eu acho sim, que é o pastor sim. Ezequiel. Sim. Aí ele foi com o shofar para abrir um momento para a gente de oração. lindo. Que coisa mais linda, né? Ele tocou aquele shofar, aí a quadra, né, dá aquela acústica, né? Soou o som do shofar assim, foi a coisa mais gostosa. E ali nós oramos, eram pais orando, né, pelos filhos. Pelos seus e pelos alunos ali. Então, um projeto gostoso. Aí, dentro desse projeto, nós tivemos várias situações. E aí eu pensei, gente, vou fazer uma coisa aqui que eu acho legal. Eu fiz o oração e pizza. Né? Aí era assim, eu ligava para casa da pessoa, né, depois que eu dava as minhas aulas ali, tinha um determinado momento, a gente mandava comunicado, avisando, né? E era assim, olha, o professor Ricardo vai ligar, e quando ele ligar para você, você vê que é do colégio, você não diz alô, você diz oração e pizza. Se você falar oração e pizza, você recebe na hora uma oração e vai receber uma pizza na sua casa. Show! Legal. Foi muito legal. Aí, isso tem até no Instagram do colégio, né? Que eu fiz ao vivo ali, pelo menos acho que 3 ligações eu fiz ao vivo ali. As pessoas me acompanhando, ligando. Coloquei no Viva Voz, foi muito gostoso, muito gostoso. Aí hoje um aluno, ele me contou que a mãe dele é professora e ela estava dando aula. E aí ela viu o colégio ligando, né? Ela, de uma outra escola, viu ligando. Aí só que ela tinha uma auxiliar. Ela falou assim, não, eu vou atender, porque é do colégio, vai, né? Aí deixou o auxiliar, deu uma saidinha da sala, atendeu e falou, oração e pizza, né? E aí eu olhei com ela, ele foi agradecer, né, pela oração e pela pizza. Então, foi assim, a gente vai criando coisas para poder movimentar e incentivar as pessoas, porque o que nós queremos é que as pessoas orem, que elas falem com Deus, que abram o coração. Esse é um dos projetos. Aí a Rede Adventista tem o Futsalva, aí dentro do Futsalva, porque começou com o futebol de salão, só que não tem só o futebol, né? Você tem vôlei, a escola, dependendo da estrutura dela, ela pode oferecer outras modalidades. E aí nós usamos o esporte, como agora o Colégio Praia Grande, a nossa intenção, nós temos uma professora, que é a professora Luana, né? Que anda de patins, né? E ela deu a ideia da gente fazer ali, ter aula de patins, para as crianças que quiserem aprender a andar de patins. E a gente está montando esse projeto aí para fazer acontecer. Então é mais uma coisa para somar. Como que a criança faz, né, para poder participar desse projeto? Ela tem que ter bom comportamento, né, que aí ajuda na disciplina da criança, criar responsabilidade. Sim. E aí os pais ficam cientes do regulamento direitinho, o pai tem que autorizar para que isso aconteça, ele tem que assinar. E a criança tem um momento com a gente, que é o momento de estudo da palavra. Então ele faz o estudo da palavra com a gente, nós oramos juntos, e aí ele vai jogar o futebol, ele vai, o patins dele, o vôlei, o basquete, ele vai fazer a atividade. Esse é um dos projetos. Então tudo que a gente faz, a nossa intenção não é o entretenimento pelo entretenimento, o esporte pelo esporte, ou até mesmo a educação pela educação. Sim. A proposta é apresentar o reino de Deus em tudo aquilo que nós fazemos. Nós temos o Quebrando o Silêncio. O Quebrando Silêncio, ele é assim, uma campanha maravilhosa, porque infelizmente é fato que há muitas famílias onde crianças, mulheres, maridos também, que sofrem abuso, né? E a criança, a pessoa não sabe o que fazer. Sim. Então a escola ela vai oferecer ferramentas, emocionais e ferramentas também no sentido de apoio, de ajuda a quem procurar, o que fazer. Dando a possibilidade da criança quebrar o silêncio e dizer o que está acontecendo. E ela sentindo confiança no professor, sentindo confiança na direção da escola, ela quebra o silêncio, ela chega e fala. E aí nós temos condições de prestar auxílio, de prestar socorro. Esse é um dos projetos. Temos o Impacto Esperança. O Impacto Esperança é uma distribuição de livros com temas assim, motivacionais, com temas de esperança mesmo. E é também uma campanha de incentivo à leitura que nós fazemos. Então, toda a rede adventista, são 6 unidades, né, ali no ABC, temos 2 unidades aqui no litoral, estou falando e contando para ver se eu estou falando certo. E mais uma que em Guarujá, que já estão construindo também, mais uma unidade. Eu sei que no total serão 9, né, no total. E todas as escolas fazem e desenvolvem esse projeto adaptado ali à sua circunstância, ao seu público. E o Impacto Esperança, todas as escolas participam, Quebrando Silêncio também. Então, essas atividades, elas são comuns na rede, é tudo comum na rede adventista, porque faz parte da filosofia. Então, o professor, ele já está com isso na cabeça, a diretora da escola está com isso na cabeça, então todo mundo já se abre para essa possibilidade, né?
Nesse período que nós tivemos as aulas remotas, a aula Zoom, o aluno distante, né, isolado, nós fizemos muitos projetos de saúde emocional, né, de contato mesmo ali, de ter palestrantes e tudo assim. A pessoa não paga nada. Entende? A pessoa participa, ela é aluno do colégio ou não, porque é disponibilizado nas redes sociais, então todas as famílias podem participar. Dentro dos 10 dias de oração, só voltando, para abrir, eu batizei de KPG Talk Player, né? Que era ali uma entrevista, né, sobre oração, e o tema era a importância dos pais orarem pelos seus filhos. Aí tive um casal lá, que é a família Cruz, a Amanda Cruz e o Milton Cruz, que foram os entrevistados. Gente, foram 20 minutos. Sim. Mas assim, o feedback que as famílias dão, sabe? A alegria que elas têm. É porque tem família que às vezes não sabe. Ela quer ensinar um caminho para o filho, mas ela não sabe o que fazer, porque às vezes ela tem uma bagagem que não deu essa oportunidade. E também a correria do dia a dia. Isso, exatamente. E a falta de estratégia também, né, pastor? Porque às vezes a pessoa não tem uma estratégia como chegar no filho, também tem tudo isso. Às vezes o professor tem, né, uma estratégia, a escola tem algo montado que é mais específico. O que acontece muito, professor, também é que alguns pais deixam o filho na escola para serem educados pelos professores. Acontece demais isso. Está aqui a pastora que pode reafirmar isso, mas o que acontece, eu gosto desses projetos que acontecem no Colégio Adventista, porque quando o pai vá para a escola para aprender, a partir do momento que você faz isso, mas eles vão ser atraídos pelos projetos, aí você começa a trabalhar neles. E eles começam a participar com o filho, mais presente no filho. Então, aquilo, vou deixar no Colégio Adventista porque lá vou te dar um jeito, não é isso que acontece. Né? Nós temos as cantatas, né? Cantata de Natal, cantata já de Páscoa. Eu assisti teve uma do ano passado, foi na praia. Né? Foi muito lindo o que aconteceu. Até foi o Betinho, né? O vereador Betinho ajudou, possibilitou para a gente conseguir lá o espaço, foi muito bom. O pastor Paulo, né? O vereador, né? O pastor Paulo, também tem ajudado também. Então, assim, a gente tem muitos amigos. Amigos do reino, sabe? Que é bom. Pessoas de denominações diferentes, mas filhos de Deus e querendo falar do reino de Deus. Então a gente se ajuda, a gente se apoia. E eu falo para vocês, e já falei para todos os pastores evangélicos, né, que eu conheço, a escola está à disposição. Às vezes na sua igreja você quer dar uma palestra, alguma coisa, e acontece, às vezes a igreja não tem ali um projetor, não tem uma mídia, alguma coisa. Nós temos salas de aulas ali que nós oferecemos, que a pessoa pode vir, conversa com a gente, olha, queria fazer um seminário lá. Não fale isso perto da pastora, porque a cabeça da pastora já está aqui. Não, a gente consegue, a gente abre a escola, a gente conversa lá e pode usar, a escola está lá para servir de fato. Professor, deixa eu te perguntar uma coisa, nós falamos dos alunos, nós falamos da família, mas qual é o trabalho também feito com os professores, os profissionais que lidam com essas crianças? Bonito, viu? E muito obrigado por me dar a oportunidade de falar também desse trabalho aí. Primeiro, os professores passam por capacitações, né? E essas capacitações, ela tem um diferencial. Eu sei que não é novidade que outras escolas, empresas capacitam os seus funcionários. Sim. Só que essa capacitação também tem oração, tem estudo da palavra, tem a busca da presença, a direção de Deus, né? Livros de diversos assuntos que são compartilhados para que os professores possam ler, possam estudar, momentos de oração. Nós temos culto antes do professor entrar para a sala de aula. Olha que legal. Então, antes do professor entrar para a sala de aula, eu faço culto com eles. Né? Então, na parte da manhã, às 6h35, tem uma sala, é a sala 8 lá, os professores vão e ali nós oramos e pedimos a bênção de Deus e a unção do Espírito para a gente ir para a sala de aula. Que bênção, que e na parte da tarde, a mesma coisa. Então, eu sou muito feliz de trabalhar no Colégio Adventista, aqui de Praia Grande, e em todos que eu tive a oportunidade de trabalhar, justamente por ter essa liberdade de poder falar sobre Deus. Gente, qual lugar que você pode reunir a equipe e falar, vamos orar? Que bênção. E nós oramos, então... Professor Ricardo, e quem quer pôr o filho hoje no Colégio Adventista? Cara, pastor, a gente lida com os alunos, a gente pega o vocabulário deles ali, viu? Desculpa. Pastor Adriano, hoje é o seguinte, tá? Ainda há vagas, mas eu só tenho 7.
Olha. Opa, esse número aí esse número é profético, né? vamos lá. É um número profético. Eu só tenho 7 vagas, são 7 oportunidades de salvação, 7 oportunidades assim de ajudar famílias a se encontrar, tá? São apenas 7. Tem algumas séries que eu não tenho mais vaga, infelizmente, tá? Mas assim, para você saber quais são as séries que nós ainda temos vagas, tá? Valores. A escola também atende pela filantropia, ela tem alunos bolsistas também. Mas assim, para você ter todas essas respostas, buscar aí, conhecer um pouquinho mais, você pode ir pelo Instagram do colégio, tá? Que é o @colégioadvpg, tá bom? Certo. E ali no direct mesmo, você pode colocar ali e falar, olha, eu quero saber aí quais são as vagas que vocês têm à disposição. E tem uma pessoa específica que é o Nil, nosso promotor, ele vai auxiliar você, vai explicar direitinho o que você tem que fazer. E eu não combinei com ninguém, mas eu vou prometer aqui, vai estar gravado, e aí eu vou ter que me virar para pagar essa promessa. Mas a promessa é dívida, né? Eu vou prometer aqui, tá? Você que entrar em contato com a gente, né, e tiver vaga para o seu filho ali, nós prometemos um desconto especial para você, tá? Então, Elton, nosso gestor financeiro, viu? Já estou prometendo um desconto pessoal. É só falar aí. que assistiu o programa Nasci para Vencer. Isso, tem que falar, tá bom? Que você assistiu o programa Nasci para vencer, tá? Você tem que falar que aí o Elton, nosso gestor financeiro, especial. vai dar um desconto especial do Nasci para vencer. Tá Que certo, benção. Elton? Tamo junto. Eu quero agradecer aqui, professor. Também ele trouxe para nós aqui livros, trouxe para nós, presenteou aqui a nós com um livro e com o suco de uva. Quero agradecer, professor. Foi uma entrevista maravilhosa. Foi. Né, pastora? Pena que o tempo é curto. Vai lá nas redes sociais e já marca o professor Ricardo, Colégio Adventista. Tamo aí, tamo junto. Professor, muito obrigado. Posso dizer uma coisa para o senhor? Claro. O senhor nasceu para vencer. Ah, maravilha, obrigado, viu? Em Cristo nós somos mais que vencedores, Amém. né? Amém. Amém, amém. Que Deus amém. abençoe. Deus abençoe. Professora Alessandra, te amo.